Olá, eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos estudar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo diferente de zero de dois ou mais números é o mínimo múltiplo comum desses números. Indicamos o mínimo múltiplo comum de A e B por MMC de A e B. Primeiramente, o que é o múltiplo de um número? O múltiplo de um número natural é o produto desse número por qualquer número natural. Então, se eu for calcular aqui os múltiplos de 4, você vai multiplicar o 4 por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se eu multiplicar 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 6 dá 24 e 4 vezes 7 dá 28. E assim por diante, porque é um conjunto infinito. Os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, você vai fazer da mesma forma. Você vai multiplicar o 6 por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4 é 24, 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 6 é 36 e assim por diante, porque é infinito. Agora, se você observar, vamos ver aqui quais são os múltiplos comuns de 4 e os múltiplos comuns de 6. Então, você vai ver aqui que tem alguns múltiplos que se repetem. Vamos ver aqui. Quem se repete aqui, ó, o 0 é múltiplo comum, o 12 é múltiplo comum e o 24 também é múltiplo comum. Então, se eu fosse calcular aqui mais múltiplos, você ia encontrar infinitos múltiplos comuns, mas nesse caso, para nós, esses aqui é suficiente para a gente identificar quem é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, no caso aqui, é 0, né, de 4 e 6 é 0, 12, 24 e assim por diante. Agora é o seguinte, qual é o menor múltiplo entre eles que é diferente de 0? O menor entre eles, se você for observar aqui, é o número 12. Então, se você observar, você tirando o 0, o menor entre eles aqui vai ser o 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 dá 12. Essa forma de você calcular dá trabalho, né? Mas uma forma de você fazer mais fácil, mais rápido, é você decompondo 4 e 6 em fatores primos. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui o 4, vai colocar o 6, vai colocar um risquinho aqui, e você vai dividir esse número 4 e 6 em fatores primos. Então vamos fazer aqui, ó. Os números que você vai colocar aqui ao lado desse traçozinho são os números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, quando a gente fala em fatores primos, né, nós estamos dizendo que você vai dividir esse número 4 e 6 por esses fatores primos. Nem todos serão, né, divisores de 4 e 6, mas vamos começar aqui. Então, veja bem. 4 e 6, os dois são divididos por 2, então você coloca o 2 aqui. Você vai dividir 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Sobrou 2 e 3 aqui nessa divisão. Então, o 2 ainda pode ser dividido por 2. Então, você continua a dividir por 2 enquanto der. 3 não dá para dividir por 2, o que é que você vai fazer? Você vai repetir esse número quando ele não é dividido por esse divisor. 2 dividido por 2 dá 1. Sobrou 3 e 1. 3 não é dividido por 2. O próximo número primo é quem? 3. Então, você vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não dá para dividir, você repete. Então, observe que na divisão aqui, o resto aqui tudo deu 1. Então, quando aqui tudo der 1, nessa divisão, você para. O que é que você vai fazer agora? Você vai multiplicar esses números aqui. Então, você vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2, né, porque são 2, vezes 3. 2 elevado a 2 dá 4, vezes 3, que dá quanto? 12. Observe que dá o mesmo resultado. Então, o mínimo
múltiplo comum de 4 e 6 é igual a 12. Então esse processo aqui, ele é mais fácil de fazer, mais rápido e ele é mais seguro de você conseguir acertar essa decomposição. Então eu demonstrei aqui como você faz, né, os múltiplos, depois quem são os múltiplos comuns, mas aconselho você fazer pela decomposição de fatores primos. Vamos ver outro exemplo aqui. O MMC de 12, de 18 e de 30. Do mesmo jeito, vamos dividir em fatores primos. Então, 12, 18 e 30, todos eles são divididos por 2. Lembrando, você vai sempre dividir por esses números aqui, ó, os primos, números primos. 30 dividido por 2 dá 15. 18 dividido por 2 dá 9. 12 dividido por 2 dá 6. Então, nessa divisão, sobrou 6, 9 e 15. Ainda tem um 6 que é dividido por 2, então você continua. Enquanto você tiver número aqui que seja dividido por esse número aqui do lado, você continua dividindo. Só passa para o próximo número primo quando não for mais possível dividir. 15 não dá para dividir por 2, você vai repetir. 9 não é dividido por 2, você repete. 6 dividido por 2 dá 3. Sobrou 3, 9 e 15. Nenhum dos três números aqui são divisíveis por 2. O próximo número primo é o 3. Então vamos dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Sobrou 3 e 5. 3 ainda pode ser dividido por 3. 5 não dá, você repete. 3 dividido por 3 dá 1. 1 repete, porque não dá para dividir. Sobrou agora só o 5. O 5 é o número primo aqui, ó. Então ele sai dividido por ele mesmo. Dá 1. Aí repete, repete. Então, quando aqui tudo termina em 1, você para a divisão. Agora você vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Por que elevado a 2? Porque você tem 2, 2 e 2, 3. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 30 vai ser igual a 2 elevado a 2 dá 4, vezes 3 elevado a 2 dá 9, vezes 5. Se você multiplicar isso aqui, vai ficar 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5 dá 180. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 30 é 180. Então, gente, é fácil. É só você fazer a decomposição de 12, 18 e 30 em fatores primos e depois você fazer essa multiplicação dos números primos que você dividiu. Máximo divisor comum. Bem, um número ele é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então vamos ver aqui. Vamos calcular aqui os divisores de 18. Então, os divisores de 18 é quem? É 1, 2, 3, 6, 9 e 18. São os números que dividem 18. Você pode perguntar, Reginaldo, por que você não colocou zero aqui? Já que você colocou o zero aqui, no caso, no mínimo múltiplo comum. Porque zero não é divisor. Você não pode dividir, não existe divisão por zero. Então você começa pelo 1. Se eu pegar 18 dividido por 1 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 18 dividido por 3 dá 6. 18 dividido por 6 dá 3. 18 dividido por 9 dá 2. E 18 dividido por 18 dá 1. Observe que na divisão o resto é sempre zero. Vamos calcular aqui os divisores de 24. Divisores de 24. Quais são os que dividem 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, esses números, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, são os divisores de 24. Os divisores de 36, vamos ver quem são aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Qual é o outro divisor? 18. Outro divisor de 36, o próprio 36.
Então, os divisores. Agora, vamos ver quem são os divisores comuns, né? Os números que dividem 18, 24 e 36. Então, vamos ver aqui. Os divisores de 18, os divisores de 24 e os divisores de 36. Observando quais são os números que dividem os três ao mesmo tempo. Você tem o 1, você vai ter o 2, divide os 3, você vai ter o 3, você vai ter o 6 aí. O 9 é divisor de 18, mas não é de 24, é de 36, mas tem que ser dos 3. Então, os divisores comuns de 18, 24 e 36 é 1, 2, 3 e 6. Mas se eu perguntar qual é o maior entre eles, se você observar, o maior entre eles vai ser o número 6. Então, isso quer dizer que o 6 é o máximo divisor comum de 18, 24 e 36. Agora, fazendo pelo método da decomposição, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui 18, 24, 36. Vamos decompor em fatores primos. Lembrando que os números primos, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vamos decompor esses três números em fatores primos. Então vamos lá. 18, 24 e 36 são divisíveis por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 24 dividido por 2 dá 12. 18 dividido por 2 dá 9. Observe que sobrou 9, 12 e 18. 12 e 18 ainda são divisíveis por 2. Então você continua. Enquanto tiver número dividido por 2, você vai continuar dividindo. 18 dividido por 2 dá 9. 12 dividido por 2 dá 6. 9 não dá, você repete. Sobrou 9 e 6. 6 ainda é dividido por 2. 9 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. Repete o 3 que não dá. Pronto, não tem mais nenhum número dividido por 2. O próximo número primo que nós temos é o 3. E 9, 3 e 9 são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda pode ser dividido por 3. Aqui dá 1, 1 e 1. Bem, para você calcular o mínimo múltiplo comum, nós vimos que você vai multiplicar todos esses números aqui, certo? Você vai multiplicar todos esses números aqui no MMC. No caso do máximo divisor comum, não funciona assim. Como é que você vai fazer para você encontrar o máximo divisor comum? Você vai ver o seguinte, desses números que estão aqui, certo? Desses números que estão aqui, você vai destacar os que dividiram esses três aqui, que dividem todos os três. Então, observe que esse 2, ele dividiu 36, 24 e 18. Esse outro 2 aqui, ele dividiu 18 e 12, mas não dividiu 9. Então, você não marca. Você só pode destacar quando ele divide os 3. Esse outro 2 aqui, ele dividiu 6, mas não dividiu 9. Então, não destaca. Esse 3 eu vou destacar. Por quê? Porque ele dividiu 9, 3 e 9. Esse 3 eu não vou destacar. Por quê? Porque ele dividiu 3 e esses dois 3, mas não dividiu 1. Então, o máximo divisor comum de 18, 24 e 36 será a multiplicação desses dois números aqui. 2 vezes 3, que é igual a quanto? 6. Está vendo que dá o mesmo resultado que esse outro aqui? Então, esse método aqui é o método mais fácil de fazer. Você vai decompor os números, no caso 18, 24 e 36, você vai decompor em fatores primos, e depois você vai ver aqui os números que você dividiu, quais os números que dividiu do lado esquerdo, todos os demais que estão do lado esquerdo aqui. Ok? E depois você vai multiplicar só eles dois. Vamos ver outro exemplo aqui. O máximo divisor comum de 120 e 200. Então, vamos decompor em fatores primos. Vamos ver como nós vamos fazer isso aqui. 120 e 200, todos são divididos por 2. 200 dividido por 2 dá 100. 120 dividido por 2 dá 60.
ainda posso continuar dividindo por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 60 dividido por 2 dá 30. 30 e 50 ainda podem serem divididos por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 30 dividido por 2 dá 15. Pronto. 15 e 25, nenhum dos dois pode ser dividido por 2. Tem algum dividido por 3? Tem. O 15 é dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 25 não dá para dividir, você vai repetir. 5 e 25, nenhum dos dois são divisíveis por 3. Próximo número primo, observe aqui que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 também dá 1. Agora vamos destacar quais foram os números, os que dividiram os números do lado esquerdo, todos os dois ao mesmo tempo. Esse 2 dividiu 200 e dividiu 120. Esse outro 2 dividiu 100 e dividiu 60. Esse outro 2 dividiu 50 e 30. Esse 3 só dividiu 15. Então você não destaca ele. Esse 5 ele dividiu 25 e 5, então você destaca. E esse 5 só dividiu esse 5. Então o máximo divisor comum, o máximo divisor comum de 120 e 200, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo vai ser a multiplicação disso aqui. 2, quantos 2 tem aqui? 3 vezes o 5. 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 5 vai dar igual a 40. Então, o maior número que divide 120 e 200 é o número 40. Então, 40 é o máximo divisor comum de 120 e 200. Então, gente, se você for encontrar os divisores de 120 e 200, você vai ter uma quantidade enorme de número que divide 120 e divide 200, mas você tem que encontrar o maior entre eles. Então, o maior é o 40. Então, essa foi a nossa aula de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Esperamos que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.